Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Costa de Paiva. Nesse vídeo a gente vai ter uma conversa rápida, uma conversa bastante breve, sobre um assunto que eu acho que é até certo ponto delicado, mas vale a pena a gente conversar um pouco. Trata-se dos processos de participação popular para verba pública, destinação de verba de deputados, que tem sido muito comum mais atualmente, mas que não é algo raro, não é algo de difícil identificação, não. E só um tempo atrás, em Betim, Minas Gerais, houve uma transformação da cidade a partir de processos participativos, principalmente conduzidos por partidos da esquerda. Tá? Em geral, quem vai elaborar esse tipo de atividades e vai, de fato, em uma reunião descentralizada, discutir de modo participativo escolhas da população ou dos representantes da sociedade civil, qual é a destinação de determinadas verbas. Isso é predominantemente uma postura da esquerda. E aí a gente precisa entender que agora, em tempos de tecnologia, e exatamente por isso o nosso grupo Tech tem interesse nesse assunto, participação popular, benefício à população, uso massivo da tecnologia, você tem uma participação muito maior de público, de pessoas, de fakes, de pessoas falsas, com outros e-mails, se loga em cada um dos dispositivos que tem com um e-mail diferente, participa da reunião e uma pessoa só pode ter 4, 5, 10 votos, dependendo da quantidade de dispositivos que ela se conectar naquela sala da reunião. Mas o meu objetivo aqui hoje não é discutir essa questão de perfis falsos, usuários falsos, manipulação de resultados e coisas desse tipo. Na verdade, a minha discussão aqui hoje é essa que eu coloquei aí agora. Em tempos de processo participativo, algo que eu tenho visto com muita frequência é a decisão entre turno único de votações e 2 turnos de votações. E eu tenho uma posição muito clara a respeito disso, e em geral essa posição é um tanto quanto diferente da maioria das pessoas que eu tenho visto nesses processos participativos. Por isso eu resolvi conversar aqui um pouco com vocês. Para mim, tem algo extremamente relevante. É a diferença entre mobilização e sensibilização. Vamos conversar primeiro sobre o primeiro termo. O que é mobilizar? Para mobilizar, primeiro a gente precisa pensar no universo de pessoas que a gente tem a capacidade de mobilizar. Se eu estou numa cidade de São Paulo, uma causa que é em benefício à maioria da população, o meu índice de possível mobilização para aquela causa é um índice de quantidade muito alta de pessoas. Se eu estou numa cidade pequena, se eu estou numa cidade de interior, o meu índice de mobilização já é bem mais baixo. Por mais que eu conseguisse, hipoteticamente, mobilizar toda a minha comunidade, o meu número de pessoas mobilizadas seria o quê? 10.000? 20.000? 30.000? Mobilização, portanto, já é um excelente parâmetro para que a gente consiga discutir se uma cidade menor em relação a uma cidade maior tem poder de decisão e de mobilização relevante, impactante, para que alcance, numa disputa participativa aberta, onde qualquer participante de qualquer cidade ou instituição que esteja pleiteando aquela verba entra sem qualquer restrição de quantidade de pessoas por local, ou seja, você não tem uma proporcionalidade de cada local, e, portanto, não é raro você ter
200 pessoas de uma cidade, de uma causa, de uma instituição, convidadas por um grupo, 50, 60 pessoas de outra. Isso não é adesão ao projeto, isso é mobilização. É a quantidade de pessoas que você conseguiu, junto com a sua comunidade, mobilizar para que esteja presente na votação. Existe um outro aspecto completamente diferente, que é a sensibilização. Eu posso ser de uma instituição de interior ou de uma instituição de grande centro, mas ter um índice de sensibilização muito alto. O que quer dizer isso? Se eu estou numa região onde há uma demanda histórica, se eu estou numa região onde há uma necessidade de característica básica para a população, alimentação, moradia, coisas desse nível, o meu aparato de sensibilização é muito maior. Uma vez que essa reunião está montada e está fechada com representantes de todos os grupos, de todas as cidades, de todas as entidades que estão ali competindo, disputando aquela vaga, alguns projetos têm, sem dúvida, um processo de sensibilização muito alto. Fazer o telhado de uma biblioteca versus construir um bandejão. Não estou aqui colocando valores em cada uma das causas. Estou colocando a possibilidade e o poder de sensibilizar uma pessoa que até então não conhecia aquela necessidade, para que ela, numa votação, venha apoiar o meu projeto, ou o seu projeto, ou o projeto de uma outra pessoa. E aí a gente vai chegar na discussão que iniciou todo esse vídeo, que é um turno ou 2 turnos. A primeira questão que, na minha visão, precisa ser avaliada de forma muito criteriosa é qual o seu poder de mobilização. Quantos votos você tem nessa eleição, nessa disputa? Olhando para essa quantidade de votos, qual a quantidade total de participantes agora na sala? Se eu tenho 50 votantes de 1.000 pessoas presentes, a chance de ganhar no primeiro turno é nenhuma. Se eu tenho 300 votantes numa sala com 1.000 pessoas e 20 projetos, a minha chance cresce muito. E aí a gente precisa entender que primeiro turno, ou a disputa em apenas um turno, onde abre-se uma enquete, todos votam, o primeiro geral ganha e acabou a disputa, o segundo fica de sobressalente para caso tenha algum problema no primeiro, o terceiro fica de sobressalente para caso tenha algum problema burocrático no primeiro ou no segundo. Essa disputa de primeiro turno, de turno único, ela só tem sentido para quem consegue mobilizar um grande volume de pessoas. Se proporcionalmente à quantidade de pessoas que está na reunião no momento, o seu índice de mobilização é baixo, 2 turnos é muito mais inteligente. 2 turnos é muito mais interessante. E por que 2 turnos é mais interessante? Primeiro, porque se eu não tenho um índice tão alto de mobilização, eu preciso de maior quantidade de vagas para que eu dispute. Então, ao invés de se decidir em primeiro, eu agora tenho primeiro, segundo e, eventualmente, primeiro, segundo, terceiro lugar, que vai para um segundo turno. E aí entra a segunda palavra, o segundo termo, o segundo conceito que eu trouxe aqui, que é sensibilização. Você faz a escolha de um turno ou de 2 turnos, depois que você conhece todos os projetos que estão ali disputando naquela sala. Como você conhece todos os projetos, você consegue, de forma muito clara e muito direta, avaliar
o poder de sensibilização da causa, do projeto, mas também o poder de sensibilização do discurso, da apresentação. E isso faz com que a avaliação entre turno único e 2 turnos precise ter alguns dados um pouco mais palpáveis. Por exemplo, se você tem uma causa com alta sensibilização, por exemplo, de alimentação, por exemplo, de moradia, de requisitos básicos, sem dúvida você vai conseguir sensibilizar pessoas de outros projetos que não passaram para o segundo turno, para que agora votem a favor do seu projeto. Então, a decisão entre um turno e 2 turnos, para mim, ela é muito clara. Em se tratando de cidades menores, de projetos menores, com baixo poder de mobilização em relação aos outros concorrentes, inclusive parcerias. No caso de mobilização em parceria, você tem 2 cidades ou 2 causas se reunindo para poder dividir. E aí é importante a estratégia, a elaboração, a definição, para que você chegue na melhor escolha da sua comunidade entre um turno e 2 turnos. Na minha opinião, 2 turnos para públicos de interior, onde o percentual de mobilização é o percentual abaixo de 10, 20% da população que está presente na reunião no momento. Uma vez que você vai para segundo turno, se por acaso você ainda perde nesse segundo turno, a sua chance de ter um olhar muito mais atento por toda a comunidade que está ali presente, e são muitos poderes de muitas regiões, você ainda tem a possibilidade de o primeiro não conseguir fazer e você tá ali. E caso você não vá para o segundo turno, sem dúvida, vão te procurar para apoio. Sem dúvida, algum dos projetos que foi para o segundo turno, vendo que você teve uma votação significativa no primeiro turno, vão te procurar para parceria. E é o início de uma rede que você começa a elaborar, começa a agregar outras regiões, de modo que outras pessoas possam participar, colaborar e ajudar no seu processo de angariar recursos, crescer enquanto sociedade, enquanto entidade pública. Por fim, é isso. Não quero entrar em discussões a respeito de parcerias, porque para mim é muito melhor parceria do que não parceria. Mas eu não quero discutir esse assunto porque é muito caso a caso. A gente sabe que a destinação de uma verba participativa, ela não termina na hora que um projeto, uma iniciativa ganhou ali o pleito. O dinheiro é destinado à instituição e depois ele fica sendo alvo de disputas internas, alvo de questões administrativas que são mais complexas, não vale a pena a gente discutir aqui, principalmente em relação a posicionamentos pessoais anteriores, posicionamentos políticos anteriores e coisas desse tipo. Ok? Então, parcerias, eu sou originalmente completamente a favor a parcerias, mas eu prefiro não discutir esses aspectos. Agora, entre 1 e 2 turnos, minha posição é 2 turnos, se você não tem uma mobilização massiva presente, que você com certeza consegue identificar isso desde o início da reunião, ou pelo menos no final da apresentação dos projetos. Ok? Abri esse vídeo para começar essa discussão. Fiquem à vontade para fazer comentário, para colocarem opiniões aí, vamos conversar um pouco a respeito. O objetivo aqui é falar de estratégia, o objetivo aqui é valorização das instituições públicas, do serviço público. E muito obrigado a cada um dos deputados, a cada um dos políticos que tem feito
A abertura por participação popular, isso já deu muito certo em Betim, já deu muito certo em vários lugares, e isso, sem dúvida, ajuda muito a sociedade mobilizada, a sociedade que tem consciência dos seus interesses e a sociedade que busca algo que seja de fato relevante para aquela cidade, para aquela região. Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Esse é um vídeo de opinião. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos.